É Cristo. Dito isso, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Vamos avançar um pouquinho mais na jornada. Eu saio de férias, sempre que eu saio de férias eu começo a receber mensagens, pessoas perguntando: parou, acabou a história de Apocalipse? Não vai ter mais? E eu falo: não, olha, só um tempo, vai retornar. Estamos retomando hoje. Espero que os pastores que passaram por aqui, tenho certeza disso, tenham trazido alimento, direção do Senhor para vocês. A questão não é quem fala, mas é o que fala. Se é bíblico, se é da palavra de Deus, alimente-se, louve a Deus, porque é a maneira como Deus administra tudo. Apocalipse capítulo 10, nós leremos do verso 1 ao 11, diz assim. O tema é o livrinho, tá? O tema dessa mensagem. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça e o rosto como o sol, e as pernas como colunas de fogo, tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. E a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca será doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca ele era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É até aí a leitura dessa noite. O texto de Apocalipse ele tem muitos símbolos, tem muita simbologia que muitas vezes confunde. E quando nós queremos explicar cada detalhe da simbologia, nós corremos riscos perigosos. Então nós vamos descrever o que João viu. Quando tem um sentido, apresentamos; quando não tem, é só uma descrição, tá bom? E é assim que nós vamos caminhar. Quando nós queremos especular a respeito de verdades que Deus não quis contar certas coisas. Por exemplo, porque o anjo está envolto em nuvem? Ele não contou. Eu posso criar aqui e começar a falar: não, ele está envolto em nuvem, porque aí começa. Ele só descreveu. É como se você estivesse numa viagem e falasse: eu vi uma árvore, as folhas eram roxas. A pessoa não tem que ficar pensando: oh, qual é o sentido disso? Não é nenhum sentido. É só uma descrição de que você viu uma árvore roxa no caminho. Ok? E aí, quando tem algo para ser explicado, nós fazemos dessa forma. Vamos então ver a verdade central. Lá vem aí os planos de Deus. Os planos de Deus sempre eles vão incluir coisas agradáveis e difíceis. Não sei porque Deus administra as coisas assim, mas nos seus planos, Ele coloca coisas que são boas e coisas que são desafios. Ele nos ajuda a crescer quando Ele faz isso. Se a vida fosse só fácil, todos aqui imaginam que já passaram por escola. E foi interessante, quando você chegou na escola pela primeira vez, as pessoas, as crianças menorzinhas, não sei como chama, jardim, elas iam lá, tem um soninho da tarde. Então elas brincam e fazem pintura, massinha,
e aí toma o lanchinho, a professora fala, hora do lanche, faz aquele círculo. As minhas filhas adoravam, porque elas levavam o lanchinho de casa, sentavam e comiam, e brincavam e desenhavam. Mas ia ser sempre assim? Tem hoje os adolescentes que estão no ensino médio, tem a sonequinha da tarde? A professora fala assim, pessoal, vou fazer um intervalozinho, pega o colchãozinho, vocês vão deitar. Não tem isso, aquilo passou. Então, existe uma coisa doce. Às vezes a Stephanie fala para mim, pai, tem coisas, por que eu tenho que estudar isso? E eu falo para ela assim, só vai piorar, filho, não vai melhorar. Só vai, as provas, as dificuldades, inclusive acadêmicas, elas tendem a se tornar mais difíceis. E às vezes ela fala assim, não vejo a hora de terminar o ensino médio e fazer a faculdade, porque aí eu vou fazer o que eu quero. Ela está certa a pensar assim? Todos vocês que terminaram a faculdade fazem o que querem, não é só isso a partir de agora? Depois vocês conversam com o Steph. Você acorda e fala assim, hoje o que eu quero fazer? É assim a sua vida? Então, se você pensa da mesma forma, deixa eu dizer para você que nos planos de Deus também é assim. No começo da vida cristã, tem o lanchinho, tem a sonequinha do berçário da fé. Mas logo depois começa a vir o calor do sol, as subidas na jornada com o Senhor, o terreno pedregoso, os chicotes, a perseguição, ela vem também. Então a vida com Cristo não é só um mar de rosas, é um mar de rosas, mas não é o tempo inteiro assim. Um dia será. No caminho para aquilo que Deus tem reservado a nós, vão ter momentos difíceis. Aprenda isso, esse texto mostra para nós o doce e o amargo. Faz parte da vida cristã. Se você quer só o doce, você vai cair na teologia da prosperidade. Vem para a igreja, você vai ser muito rico. Todos os seus problemas vão desaparecer. Ou venha para a igreja e você vai ter saúde perfeita, nunca mais você ficar doente. Esse tipo de pregação que é falsa é oferecer só o doce. Mas ninguém fala para a pessoa. Você já viu pessoas que evangelizam outros dizendo, o dia em que você se converter, a sua vida vai mudar, e você vai ver só, vai ser só vitória. É assim para você que se converteu? É só vitória na sua vida, todos os dias? Você levanta e fala, nossa, que vitorioso. Tem dias que você vai dormir derrotado. E tem dias que o Senhor te dá livramentos e você tem vitórias. Faz parte da vida cristã, administre isso aí. Dito isso, então, os planos de Deus incluem coisas agradáveis e difíceis. O objetivo hoje é mostrar os desafios da obediência aos planos que Deus reserva a nós. Eu devo ser obediente diante dos planos que Deus já estabeleceu. Para cada um de nós, Deus tem um projeto, um plano. Ele não revelou grande parte dele para nós. Algumas coisas Ele te contou, outras não. E nesse projeto em que Ele vai desenrolando o plano dele, Ele requer de você obediência. E é difícil. Não é fácil obedecer o tempo inteiro. E você vai ser colocado em situações de tensão. Vamos ver então hoje quais são os desafios da obediência diante dos planos que Deus reserva para nós. Explicação do texto, vamos primeiro tentar mostrar apenas o texto. Você sabe que o livro de Apocalipse é dividido em 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Já vimos os 7 selos, estamos vendo as trombetas e vimos 6. A 7ª ainda não foi vista. Mas entre a 6ª e a 7ª acontece aqui algo chamado interlúdio. Há uma pausa, não sei porquê, e um assunto é introduzido. No selo também foi assim. Ele abriu o 6º selo, entre o 6º e o 7 teve uma pausa. Lembra que fala, e houve silêncio no céu por meia hora, parou. Até que o outro selo foi aberto. Aqui também, tocou 6, deu uma pausa e vai tocar a 7ª. É assim que Deus vem administrando. Estamos olhando isso, então, veja aí. Essas imagens é só para ajudar você a entender, não quer dizer que, por favor, o anjo tinha um olho só, o texto não fala nada disso. Alguém fez uma animação, eu estou ajudando vocês a entender tudo isso daí, ou pelo menos tentar visualmente administrar. Vi um anjo forte, na minha versão diz, vi outro anjo. Então, quando ele fala que é outro anjo, ele está descrevendo que não é nenhum dos anteriores. Não é o anjo que soltou os 4 seres malignos que estavam presos, não são anjos anteriores. Eu falei, eu vi um outro, diferente. Ele descreve, vi outro anjo forte. Quando ele descreve que é um anjo forte,
Chama atenção porque os outros anjos também eram seres poderosos. Mas o que chama atenção para João é o tamanho desse anjo. Ele fala, esse anjo é extraordinariamente forte. João, apenas pela constatação visual, olhou e viu. Não sei quantos de vocês estão vendo as Olimpíadas. E alguns trechos, por exemplo, eu vi parte da disputa por equipes do judô. Foi bem interessante. A equipe japonesa fez uma estratégia suicida. Eram 5 lutadores contra 5 ou 6, 6 contra 6 na final por equipes. E aí você tem peso acima de mais de 90 quilos, e aí mais 70, assim vai até 47 quilos. Simplesmente, na final em que França foi disputar contra o Japão, o técnico japonês escalou pessoas de uma categoria duas abaixo da francesa. Então, para vocês entenderem, vinha um lutador de 90 quilos lutar com um de 70. Eu falei, isso é loucura. Mas foi interessante que deu certo a estratégia. Porque um era muito forte e o outro era muito rápido, muito ágil. E aí era a briga entre força e agilidade. Ao longo da história isso aconteceu várias vezes. Quando o Egito teve que lutar contra persas, por exemplo, você tinha carruagens, os egípcios vinham com uma carruagem com 2. Eram 2 cavalos e 2 pessoas, o charreteiro e o arqueiro. Quando iam lutar contra os persas vinham com carruagens que tinham 3 pessoas. Eles tinham o charreteiro, o flecheiro e um escudo. As carruagens eram maiores. Força versus agilidade. Mas, voltando para a analogia aqui da França, da disputa, que importa, é que visualmente, quando você olhar, falou, essa pessoa é mais forte que a outra. Eu não preciso lutar, eu preciso só constatar. E João disse, esse anjo era forte. A menção de anjos fortes no livro de Apocalipse, ela aparece algumas vezes. Não são muitas, aparece algumas vezes. Vai aparecer de novo mais à frente, em Apocalipse 20, quando fala que o diabo vai ser aprisionado. Ele fala, vi um anjo forte descer do céu e prendeu o diabo. Tem que ser um anjo forte, um anjo poderoso. Dito isso, ele fala assim, descendo do céu, ele viu o anjo, ele estava envolto numa nuvem. Não sabemos por que isso acontece, se é só a descrição de que o anjo era tão grande que as nuvens cobriam o seu corpo. Então ele não tem a estatura de um ser humano normal. Ele tinha uma estatura tão grande que talvez João olhou e falou assim, olha, a impressão é que as nuvens são sua roupa. Mas pode ser que as nuvens simplesmente estavam na frente dele. Vocês conseguem contemplar o tamanho de um ser assim? Cujas nuvens ficam na frente? Aí o texto diz assim, por cima da sua cabeça havia um arco-íris. Isso ajuda você a entender. Quando você vê um arco-íris, qual é o tamanho dele? Você vê algo muito grande. E ele fala que por cima da cabeça desse ser tinha um arco-íris. O arco, na verdade, íris aqui é uma inserção para nós entendermos o que é, tá bom? Mas quando foi feita a primeira vez a menção a isso, era o arco de Deus, na história de Noé. O arco era um símbolo da lembrança de que Deus tem poder para punir, mas também ministra a graça. Ele fez um arco e colocou, olha, essa aliança está feita com vocês, nunca mais destruirei a terra com água. O anjo desce, ele é muito forte, é tão grande que as nuvens estão à sua frente, ou se ele não é tão grande que as nuvens estão à frente, realmente o corpo dele está coberto com nuvens. E diante, ou sobre a sua cabeça, há um arco, que lembra o que Deus fez, o juízo e a graça. E o texto continua. Por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol. Então ele fala do brilho do rosto desse anjo. E as suas pernas eram como colunas de fogo. Alguns, quando olham essa descrição, tentam rapidamente associar ela a Jesus. E alguns dizem assim, olha, isso daqui é Jesus aparecendo para João em forma angelical. Isso pode acontecer? No Antigo Testamento, às vezes aparecia, nós temos Jesus aparecendo, deixa eu tentar deixar claro para vocês, a Trindade sempre existiu, ok? Então, o Cristo, ele sempre existiu. A segunda pessoa, o Filho, sempre existiu. Mas quando ele nasceu, ele entrou na história, ele nasceu num bebê, deram a ele o nome de Jesus. Então, ele entrou na história há 2000 anos atrás, mas ele existe pelos séculos dos séculos. Então, antes de ele nascer, passar pelo processo de nascer de Maria, quando ele queria aparecer na história, ele aparecia numa forma angelical. De forma que a Bíblia diz, o anjo do Senhor, no singular, tá bom?
o anjo do Senhor. Por exemplo, a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor de quem? Daqueles. Então é um anjo que acampa ao redor de todos. Teria que ser um anjo onipresente. Anjos não são onipresentes. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles. Então é um anjo que tem um atributo divino. Então você vê uma menção. Muitas vezes você vê a expressão o anjo do Senhor, é uma referência a uma teofania referente à segunda pessoa da Trindade. Dito isso, não me parece que aqui é Jesus aparecendo, se pelo fato no capítulo 1 aparecer Jesus dessa forma, rosto brilhante, pés de fogo. Alguns entendem que é o anjo que aparece lá em Daniel. Eu não vou para o livro de Daniel, depois você pode ler na sua casa. No capítulo 10 também aparece um anjo assim, e lá especificamente é Gabriel. Então as pessoas falam, olha aqui, o anjo Gabriel aparecendo. Não me parece ser o anjo Gabriel também, porque ele aparece em outros lugares da Bíblia, não com esse porte todo aqui. Não é que Gabriel é fraco, mas seja como for, não está sendo dito para nós quem é o anjo. Apenas que era um anjo muito grande, muito poderoso. Tendo na mão um livrinho. Entenda, um anjo desse tamanho, com um livro na mão, o livro, qualquer livro que você colocar na mão dele é o quê? É um livrinho, ok? Então pode ser, não é que o livro era tão pequenininho, era um livro normal, mas na mão dele. Todos conhecem aquele Novo Testamento dos Gideões, aquele livro bem pequenininho, aquele azulzinho, cinza, não importa. Eu vi nas Olimpíadas um jogador, não lembro qual equipe, mas é oriental, eu fiquei assustado, eu nunca tinha visto isso. Ele tem quase 2,35 de altura. Ele pegou a bola de basquete com 2 dedos. Se você quer saber o que é isso, tenta fazer na sua casa. Com 2 dedos ele pegou a bola de basquete. Ele levantava a mão, as pessoas de baixo não tinham como tirar a bola da mão dele. É extraordinário isso aqui. Agora, você imagina você colocar uma bola de ping-pong na mão dele. Quando você fala, a gente não fala a bolinha de ping-pong, na mão dele o que é? Você fala, tem alguma coisa, livra essa sujeira aí. A bolinha de gude, o Jefferson falou ali, ou aqui na região, como é que chama? Não é bolinha de gude. Fubeca. Sei lá, fubeca. Como é que chama no Ceará, Marlon? Bolinha de gude. Então, a bolinha de gude na mão de um homem desse daqui, extraordinário. Então, João descreve, era um anjo tão grande, poderoso, ele tinha um livro na sua mão. É descrito que livro é? Não. E aí as pessoas começam a falar, esse livro é o livro que estava na mão do Cordeiro, dos 7 selos que foi aberto. Nada é dito sobre isso. Apenas que é um livro que está na mão dele. Então não precisamos descobrir, não é importante que livro era. Só que algo estava na mão dele. Ele diz mais, o anjo pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aí você já tem uma proporção do tamanho dele. Ele pisou com um pé sobre toda a terra e o outro ele colocou sobre o oceano. É extraordinário. Nada dessa imagem vai evocar para você algo, mas no mundo antigo evocou. Existia uma cidade que pertencia à Grécia, chamada Rhodes. Já ouviram falar sobre o Colosso de Rhodes? O Colosso de Rhodes, ou de Rhodes, era uma estátua que foi criada no ano 290 a.C. Ela tinha 35 metros de altura. Era, para vocês terem uma ideia da proporção, o nosso salão aqui na parte mais alta, ele tem 8 metros, no máximo. Então nós estamos falando de 4 vezes a altura desse salão, uma estátua de os homens de 290 anos antes de Cristo fizeram isso. E era uma estátua tão grande, tão assustadora, que impunha um certo respeito. Cláudia, tem uma parte lá do vídeo para mim, avança para mim lá na frente, acho que está na aplicação, vai ter logo, deixa eu mostrar, tem a imagem da estátua, talvez fique fácil. Aqui é uma representação do que seria a estátua de Rhodes. Celso, se puder apagar, obrigado. Essa estátua, no mundo antigo, quando João descreve esse anjo, os homens da antiguidade vieram à mente essa estátua, pode ter certeza, porque era a lembrança que eles tinham. Essa estátua, 290, com 35 metros de altura, foi destruída no ano 229. Eu vou passar um vídeo curtinho, vai ter som, tá? Vou passar um vídeo contando um pouquinho sobre ela para vocês entenderem o que provavelmente veio na mente do homem moderno, aqui 300 anos de Cristo, aqui o século I. Então passaram-se 400 anos, a estátua não existia mais, mas vamos ver um pouquinho sobre ela. Posso soltar o vídeo?
Está na sequência. O Colosso de Rhodes foi uma gigantesca estátua de bronze construída próxima à entrada da cidade de Rhodes. A estátua colossal representa o titã Hélio, que era uma divindade da mitologia grega que personificava o Sol. Sua construção se deu após um grande êxito militar. Os cidadãos de Rhodes lutaram contra a dominação macedônica, que através de um bloqueio naval isolou a ilha de Rhodes. Os invasores de linhagem macedônica tentaram por meio de um cerco subjugar a população de Rhodes e posteriormente conquistá-los. Os invasores macedônicos investiram uma verdadeira fortuna em equipamentos de cerco, mas tudo isso foi em vão, pois, devido ao apoio do faraó Ptolomeu do Egito, Rhodes conseguiu resistir ao cerco e seus cidadãos expulsaram os macedônicos. Em sua retirada, os invasores deixaram para trás uma fortuna em equipamentos bélicos, que posteriormente foram vendidos pelo governo de Rhodes, e os valores arrecadados foram aplicados na construção da colossal estátua de Hélio, o deus padroeiro da cidade. Em 292 a.C., sobre um pedestal de mármore de 15 metros, teve início a construção do Colosso. A estátua foi feita em uma estrutura de latão e preenchida por pedras, mas seu revestimento externo foi feito em ferro e bronze. Grande parte destes metais um dia já foram armas, escudo e armaduras do derrotado exército macedônico. Após 12 anos, a estátua ficou finalmente pronta. E o grande Colosso de Rhodes, medindo aproximadamente 30 metros de altura, deixavam estupefatos os marinheiros de terras distantes quando estes se aproximavam do porto de Rhodes. A localização exata da estátua e sua pose ainda são motivos de debate entre especialistas, mas é certo que, independente de sua pose e localização, o Colosso de Rhodes era realmente uma obra imponente. Contudo, a gigantesca estátua colapsou após ser atingida por um poderoso terremoto em 226 a.C. Mesmo tombado no chão, seus escombros ainda eram tão grandiosos que nos 800 anos que se seguiram, muitos foram os visitantes que passaram por Rhodes apenas para contemplar o Colosso caído. No ano 653 d.C., quando a ilha de Rhodes estava sob dominação árabe, o califa ordenou o desmanche das ruínas do Colosso e seus metais foram vendidos como sucata. E a partir deste dia, o Colosso passou a viver apenas no imaginário das pessoas. Assim como acontece com o Farol de Alexandria, nos dias de hoje existem projetos de reconstrução do esplêndido Colosso em honra ao Deus Sol. Projeta-se que o novo Colosso medirá entre 120 e 150 metros de altura, 5 vezes maior que o original, e custará perto de 300 milhões de dólares. Espera-se que o novo Colosso tenha o mesmo impacto de seu antecessor, que tinha capacidade de tirar o fôlego de todos aqueles que o contemplavam pela primeira vez. Pode retornar naquele slide anterior, Cláudio. Então aí vocês têm uma ideia do que o mundo antigo entendia. Existem projetos hoje, 2024, para a reconstrução dessa estátua. 120 a 150 metros. Ou seja, é um monstro. Por que isso existiu na época? Eles entendiam que era a estátua do deus Hélios, que simbolizava o sol vendo a terra, e isso qualquer inimigo, quando se aproximava do porto, temia, porque vinha uma forte divindade com a mão levantada para o céu, com uma tocha, ameaçando: se você se aproximar aqui, você será destruído. Tenha certeza que a maneira como o anjo vem e pisa na água e pisa na terra, a postura que ele faz, deve ter feito as pessoas rapidamente lembrarem: nossa, esse anjo colossal é muito superior a qualquer divindade que um homem tenha feito. E esse anjo colossal está a serviço do Deus da Bíblia. Esse enorme anjo, que não foi destruído como uma estátua por um terremoto, está em pé, um ser vivo, porque a estátua era morta, era um objeto. Deus está mostrando para a humanidade poder.
fazendo com que as pessoas se curvem, dizendo assim: vocês construíram estátuas, vocês fazem grandes monumentos. Quanto maior o monumento, mais imponente ou mais forte você quer se mostrar. Deixa eu dizer para você que eu tenho criaturas, eu tenho seres vivos, muito maiores do que essas estátuas, que me servem obedientemente. Se vocês temem uma estátua imóvel, por que não temer o Deus que fez seres vivos muito maiores do que essas estátuas? É uma mensagem muito forte sendo dita. Olha para o texto, diz assim: o anjo então levanta a mão, de verso 2, ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. A figura aqui de colocar o pé sobre um lado e o outro era a sua dominação, tá bom? Quando você põe um pé sobre um lugar, você diz: eu domino sobre isso. O anjo está dizendo: o domínio de Deus se estende sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. Não há nada fora da sua atuação. Você vê em outras partes da Escritura dizendo que a terra é o estrado dos pés de Deus. Deus descansa os seus pés sobre a terra. Os inimigos na antiguidade, quando eram derrotados, para humilhar um inimigo, eles pisavam sobre o pescoço. Quando é dito para Jesus, o pai diz: filho, assenta-te à minha destra, até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos seus pés. Eles vão estar embaixo dos seus pés. Quando a Bíblia fala sobre Satanás, dizendo que Satanás feriria o calcanhar de Cristo, mas que Jesus esmagaria a cabeça, estar debaixo do pé significa autoridade, poder. Quando Deus diz para Abraão: Abraão, sai andando por essa terra, aonde você pôr a planta do seu pé, é terra que eu te dou. Então, quando o anjo pisa terra e mar, e levanta a mão ao céu, ele diz assim: eu falarei em nome daquele que domina sobre toda a criação. E se isso não ficou claro, mais adiante ele fala ainda. O anjo bradou, verso 3, em grande voz, como ruge um leão. Quando fala isso aqui, é que o anjo gritou. Normalmente na Bíblia você não vê isso acontecendo. O anjo aqui não só falou alto, o anjo bradou, o anjo deu um grito. Agora você imagina um ser dessa altura, desse porte, João aqui perto e vê ele gritando. A imagem já assustava. Ele falou: ele fez como o leão. O grito do leão visa fazer com que as presas saibam que ele está na região, ou se escondam ou fujam. É a forma de incutir medo. Quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Então o anjo grita e uma série de trovões começam a aparecer, sons muito fortes. Só que não eram trovões comuns, eram trovões que falavam algo. O estrondo vinha e uma voz, algo era dito. Logo que falaram, verso 4, os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Essa parte eu não gosto muito. Não sei se você é assim. Falou: João, nenhuma notinha, nada. Ele pegou para escrever, foi dito: não. O que eles falaram você não escreve. Mas aqui o livro não é revelação, eu não tenho que revelar. O livro é revelação. Mas isso que foi dito, você não vai contar para ninguém. João ouviu, João sabia. Será que João contou para alguém informalmente depois? Porque a ordem aqui é o quê? Eu ia escrever, guarda em segredo, não as escreva. Será que ele podia falar sobre elas? Será que sentado à mesa falou: olha, os trovões falaram isso? Eu imagino que não aconteceu, porque senão, adivinha o que ia acontecer? Certamente ia ter alguns relatos onde falaram isso. João ouviu, deve ter ficado muito admirado com o que falou, as vozes, e não escreveu. E o texto continua. Então o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou, olha aí a autoridade de Deus, o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. O anjo levanta a mão e diz assim: eu juro no seu nome que não haverá mais demora. Não haverá demora para o quê? Alguns dizem, dependendo da vertente teológica que as pessoas acreditam, algumas igrejas, eles acreditam que nós estamos aqui caminhando nós, na verdade, estaríamos no final da tribulação. Por isso, quando o anjo fala assim: eu juro que não haverá demora, ou seja, está acabando e vai tudo se encerrar quando o 7º anjo tocar a trombeta. Por que eles fazem essa analogia? O 7º anjo vai tocar a trombeta em Apocalipse 11. Lembram quando é dito em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz: ao ressoar da última trombeta. Lembra em Tessalonicenses quando é dito, não em 1 Coríntios, mas em Tessalonicenses é dito isso: ao ressoar da última trombeta, o Senhor descerá do céu. Então as pessoas falam assim:
A Bíblia falou que a última trombeta ia tocar e Cristo ia descer. Então, Cristo vai voltar quando for tocado que trombeta? A 7ª. Só que tem um problema, depois das 7 trombetas, ainda existem 7 taças. Então, as pessoas começam a falar, peraí, até o anjo do capítulo 10 jurou, não vai demorar mais, vai acontecer agora. Nós vamos olhar e explicar mais à frente isso. Essas trombetas, elas não estão, nós não precisamos ligar elas uma à outra aqui não. O texto só está dizendo, o que o anjo está dizendo é, eu juro que não vai demorar para que a última trombeta, a 7ª trombeta do juízo toque, não a trombeta que vai trazer Cristo, a última trombeta toque e as taças da ira venham e tudo seja consumado, ou seja, o tempo está acabando. Eu prometo que não demorará. Ele diz mais, jurou pelos séculos dos séculos, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, olha aí, o mistério de Deus, segundo anunciou aos seus servos e profetas. Então as pessoas falam assim, olha, quando tocar, acabou a história, a tribulação termina e Jesus volta. Se isso fosse verdade, a volta de Jesus não seria algo iminente. Porque as pessoas poderiam ver os eventos, falar, aconteceu isso, agora Jesus vai voltar. E ninguém sabe. O retorno de Cristo para buscar a sua igreja é um retorno iminente, pode acontecer a qualquer instante. A volta de Jesus à terra. Então, não misture as coisas, tá? O arrebatamento da igreja, levar a igreja para o céu, não tem nada, nenhuma profecia precisa se cumprir, está tudo certo. Se ele quiser fazer hoje, pode. Voltar à terra. Jesus pode voltar à terra hoje, pisar aqui no mundo? Não, não pode. Pastor, como você sabe? Porque tem profecias que tem que cumprir. Uma série de eventos tem que acontecer. Esses eventos não aconteceram. Eles precisam de tempo. E o livro de Apocalipse é o tempo, é o cumprimento disso para que ele retorne. Dito isso, versículo 8 diz, ouvi ainda uma voz vinda do céu dizendo, ao que falava comigo, dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra. Eu fui até o anjo dizendo, me dê o livro. A voz do céu aqui provavelmente é Deus. Deus falando com João. João se dirija até o anjo e pegue o livro da mão desse anjo. E João vai até lá. Não é dito nada, mas quando ele se aproxima para pegar o livro, o próprio anjo diz, fui, pois, ao anjo, verso 9, dizendo que me desse o livrinho. Então, ele me falou, toma-o e devora-o. Ele será amargo ao teu estômago, mas doce à tua boca como mel. Tomei o livro da mão do anjo e o devorei, comi completamente. Que loucura isso, né? Ele pega o livro, põe na boca e começa a comer o livro. E ele fala, enquanto eu comia o livro era doce, muito doce. A minha boca era muito agradável, mas quando caiu no meu estômago, ele se tornou amargo. É difícil distinguir isso, porque o estômago sabe quando uma coisa é doce ou amarga? Qual é a parte do seu corpo que sabe que uma coisa é doce ou amarga? É a boca. Agora, veja que o estômago, aliás, a palavra grega para isso é estoma. Quando fala boca, a boca é o início do aparelho digestório, é isso, Samara, que fala? Ou digestivo? Digestório. Então, a boca faz parte do seu estômago, sabia disso? A boca faz parte do estômago, ela é só o início. Ela começa por aqui e termina no seu aparelho digestório. O fato é que João quer mostrar para nós que houve um aspecto que foi muito gostoso e houve um aspecto ruim. Talvez tenha produzido dor, quando ele fala de amargor, talvez uma amargura que faz a pessoa se contorcer. Você fala, não estou me sentindo bem. No nosso contexto seria, nossa, eu senti um azia, uma inquietação, uma dor. Doce a boca. Já aconteceu com você? Foi numa festa, comeu muitas coisas gostosas, falou, nossa, que gostoso. E vai passando e você vai comendo, alguém fala, quer mais? Quero. E quer isso, quer aquilo, come. Depois você passa mal e fala, foi azeitona que eu comi. Não, que azeitona? Irmãos, é possível sim comer coisas deliciosas e depois passar mal. Neste contexto, termina dizendo assim, verso 11, então me disseram, agora não é dito quem falou isso, não é a voz do céu, porque é um plural. Talvez os outros anjos ali, alguém falou com ele dizendo, é necessário que você profetize a respeito dos povos, nações, línguas e reis. Está aí a explicação do texto. Agora, o que o texto tem a ver com a gente, que é a parte que nos interessa. Vamos para a aplicação do texto. Eu vou passar aqui, porque eu já falei essas duas, não vou passar o vídeo de novo.
Lições do capítulo 10, a primeira delas vem aí, é essa aqui. Entenda que Deus tem controle sobre tudo, portanto, submeta-se a Ele. Nos dias da atualidade, eu e você precisamos entender, Deus está controlando a sua vida. Ele não tem controle sobre parte da história, Ele não tem controle sobre um pedacinho apenas, Ele controla tudo. O controle de Deus, ele é tão claro na Bíblia, tão forte, que há uma rejeição muito grande do ser humano de dizer, não pode ser dessa forma. As pessoas ficam tão incomodadas que elas dizem assim, se for dessa forma, nós somos marionetes na mão de Deus. A Bíblia fala que um pássaro não cai. Um passarinho. Qual é a importância que você aqui no culto sentado, você está preocupado com algum passarinho lá fora? O texto fala que um passarinho não cai. Nas versões em português está, o passarinho não cai sem a permissão de Deus. A palavra permissão nem aparece no texto. No texto grego está escrito, um pássaro não cai sem Deus. Ele está dizendo o quê? Sem Deus agir, nem os pássaros caem. Os fios, Jesus falou que os fios de cabelo na sua cabeça. No meu caso é fácil ver, tem poucos. Outros têm bastante. Você conta, você alguma vez chegou na sua casa e falou, nossa, estou perdendo muito cabelo. Já olhou para o chão do banheiro e viu muito cabelo caindo? Já tomou banho e terminou, tinha um monte de cabelo? Você já fez a conta quantos tinham ali? Já penteou, né? E depois pega a escova e fala, nossa, quantos? Você não sabe, mas cada um deles caiu. Não é porque Deus permitiu. Essa palavra me incomoda um pouquinho. Porque nós temos a ideia assim de permissão. Deus não queria, mas falou, eu vou deixar. A Bíblia não usa o termo, ela usa ordenou. Isso é controle demais. Certa vez um amigo pastor estava contando para suas filhas, elas estavam no carro e ele disse assim, você sabia que Deus sabe quantas formigas existem no mundo? As filhas falaram, nossa pai, é muitas. Ele falou, você sabia que Deus sabe todas? Sei. Você sabia que Deus controla cada patinha das formigas? As meninas já começaram a falar assim, é muita patinha, pai. Quando Deus fala que Ele conhece as areias do mar, quantos grãos de areia, nós estamos falando de alguém que tem controle absoluto. E por que é importante saber disso? Quando o anjo pisa sobre a terra e o mar e levanta a mão para o céu, ele quer trazer para o seu coração a ideia do seguinte, Deus está no controle. Talvez hoje você chegou aqui e, como já foi mencionado, passando por alguma adversidade, alguma crise, algum problema de saúde, familiar. Deus está no controle. Do outro lado dessa moeda, dessa balança, é a ideia perigosa de falar, bom, se Deus está no controle, então eu não tenho responsabilidade nenhuma. E aí vem o erro, porque a Bíblia afirma as duas coisas. Deus está soberanamente sob o controle de tudo. E você é responsável pelas decisões que toma. Pastor, mas isso aí não se une. Verdade. Parabéns, bem-vindo à teologia. É isso mesmo. Essa pecinha do quebra-cabeça que une a parte de soberania e responsabilidade humana, falta uma peça no meio que Deus não deu. E ele fala assim, quando você peca, a responsabilidade é sua. Mas isso aconteceu porque eu tenho planos. E os meus planos se cumprem. Nenhum dos meus planos fica para trás. Então, quando você olhar para a sua história, para o momento de vida que você está e ficar preocupado com algo que esteja acontecendo, você deve dizer, Senhor, eu não sei por que eu estou passando por isso, mas o Senhor está no controle. Quando Jó diz para a esposa, não podemos receber de Deus as coisas boas e as coisas más, das mãos dele não vem isso, vem as duas coisas, então você precisa lembrar, Deus está no controle. Segunda-feira vai começar e você vai sair para trabalhar, preocupado com um monte de coisas. O seu coração vai ficar mais tranquilo se você se levantar e falar, Senhor, bom dia, estás no controle da minha vida. Eu não sei o que me espera, mas o Senhor está controlando tudo. Cuida de mim, cuida do meu coração para que eu não seja incrédulo. Olha a glória dos seres que se submetem a Ele e submeta-se também. Existe uma outra lição nesse texto, incômoda. Aceite que Deus tem planos que nem sempre revelará todos os detalhes a você. Você é curioso por natureza? Você quer que Deus te conte tudo? Ele não conta. Ele não conta para você qual será a história dos seus filhos. Os pais têm a tendência a ficar muito preocupados com o que vai acontecer.
Outros que estão aqui têm a preocupação com o seu próprio futuro. Deus, Ele conta um pedacinho, mas nessa história, João quis registrar e ele falou, não, isso não conta não. Por quê? Porque eu quero que eles aprendam aí na terra que eu tenho planos. E eu não preciso explicar todos os planos para eles. Eu quero que eles aprendam a confiar. Eu quero que eles aceitem a sua limitação. Já pensou se Deus explicasse para você tudo o que Ele vai fazer? Se Deus tivesse toda hora chamar você e falar, olha, agora, hoje, senta aqui um pouquinho. Eu planejei um acidente. Eles falam, como? E aí ia começar o debate. Ele não te explica nada. Às vezes, por concessão dele, ele fala assim, eu vou fazer isso para você. Mas eu quero que você aprenda o seguinte, na maioria das vezes, Deus não, na ampla maioria das vezes, Ele não nos conta os seus planos. E isso exige de nós uma confiança muito grande. Quando pequeno, e os meus pais iam viajar, eu sentava no banco de trás do carro, eu não estava preocupado para onde eles iam, por onde eles iam. Eu confiava, meu pai sabe o que ele está fazendo. Ele está no controle, não eu. Lembro uma vez que nós terminamos o culto, numa manhã, Igreja Batista de Casa Verde, e uma época bem antiga, certamente, eu imagino que a lei não era permitida, mas meu pai fez. Já éramos um pouquinho maior, e meu pai tinha uma Brasília. Sempre que voltávamos para casa, ele pedia, ou nós pedíamos, pai, deixa eu dirigir. E meu pai falava assim, como? Ele falou, não, eu quero sentar no seu colo. A gente era pequeno, a gente sentava no colo dele, e nós achávamos o máximo. Meu pai, então, meus irmãos sentados atrás, minha mãe, meu pai, e ele vinha dirigindo. Eu segurava o volante achando que eu estava dirigindo. Eu nem alcançava o pedal. Eu achava que eu estava dirigindo. E às vezes eu olhava, ficava bravo, porque eu olhava aqui embaixo, meu pai estava com a mão aonde? Eu estava segurando o volante. Eu segurava aqui e falava, deixa, eu sei o que eu estou fazendo. O pai falou, não, pode, dirige aí. E eu sabia o caminho da minha casa. Quando chegava na reta, eu falava, pai, tira a mão. E meu pai falou, não, eu só estou aqui só por garantia, pode dirigir, vai aí. Eu não freava, não acelerava, eu não fazia nada. E eu ficava me achava o máximo. Eu olhava para os meus irmãos atrás, fazia o sinal do Spock, vida longa e próspera, curta viagem na nave. Eu sou o Capitão Kirk, mortais, fiquem aí. Ia. Finalmente meu pai entrou para uma Avenida Casa Verde, em São Paulo. E ele entrou na rua da nossa casa, Avenida Santa Eudócia. E era só descer, eu sabia onde era a casa. Eu estava achando massa. Eu falei, eu dirigindo um carro. Por alguma razão. Antes de chegar na minha casa, minha mãe pediu algo para meu pai, falou, precisa passar, como todo domingo, né, acontece nas famílias, passa para comprar um frango, não sei o quê, falou alguma coisa assim. E sem avisar, meu pai pegou o carro e virou para uma rua que eu não sei, não conheço. Meus irmãos, eu olhava agora e falava, e agora? Eu sabia que era a reta da minha casa, agora eu não sabia mais nada. Os meus irmãos atrás rachavam. Vai, Capitão Kirk! E eu olhava para aquilo, não sabia o que fazer. Meu pai pegou o controle e dirigiu. O fato é que meu pai estava no controle o tempo inteiro. Eu, bobo, acreditava que por estar no colo dele e segurar o volante, eu estava nas rédeas da minha vida e de tudo mais. Talvez você riu da minha história, mas quantos de vocês estão no colo de Deus achando que estão comandando a vida? Ah, Senhor, amanhã eu vou para lá, vou para cá. Basta Deus virar o dedinho e fazer uma manobra numa rua que você não sabe e o desespero vem. Era certo eu ficar desesperado? Quando eu estava naquela rua desconhecida, a rua não era desconhecida para o meu pai. O controle da história está nas mãos do seu Deus. E o nosso Deus nem sempre conta para você o que vai fazer. Às vezes, na história, no meio do caminho, Ele vira. E quando Ele vira, você precisa falar, Senhor, estou aprendendo que eu nunca estive no controle. O Senhor não precisa me contar. Leva a gente para casa. E assim seu coração vai ficar mais tranquilo. João, não escreva, porque as pessoas não precisam saber de tudo. Elas têm que saber que eu controlo. E elas devem descansar em mim. Existe um outro aspecto, terceiro aspecto disso daqui. Outra parte difícil é a obediência a Deus. Fará com que os servos experimentem coisas doces e amargas. Faz parte, eu queria que a vida cristã fosse só doce. Mas eu alistei algumas coisas aqui. Servos de Deus foram obedientes
experimentaram prestígio, mas foram jogados numa fornalha. O doce do prestígio, do governo, e o amargo da fornalha. Daniel foi tirado da sua casa, foi levado para a Babilônia, seus pais foram mortos, ele cresceu na Babilônia, longe de casa, foi lançado numa cova dos leões. Mas Deus diz: homem bom, servo muito amado, o doce e o amargo. João Batista, entre os nascidos de mulher, Jesus disse: ninguém é maior do que ele. Foi para uma prisão e teve a cabeça decapitada. Paulo, um homem que Jesus, o dos apóstolos, quem sabe o maior. Minha graça te basta, Paulo, eu não vou tirar esse espinho na sua carne. Existe o doce e existe o amargo. Faz parte. Uma das coisas mais difíceis que Jesus diz é quando ele fala assim: não pensem que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E você conhecendo a palavra de Deus, ela é doce. Você estuda a palavra de Deus e fala: Senhor, como é bom saber que o Senhor está no controle, como é bom saber que o Senhor sabe o amanhã. Mas essa palavra, a palavra que cura, é a palavra que fere. Porque você volta para sua casa, e essa palavra doce de salvação, quando você abre a boca e fala na sua casa, e você diz para alguém: você precisa se converter, isso que você está fazendo, Deus não se agrada. O que acontece na família é uma briga, uma discussão. E talvez hoje você esteja sentado aqui por causa, e exclusivamente por causa da fé e da palavra de Deus, da doce palavra de Deus. Você não fala há muito tempo com alguém da sua família. Você se afastou de alguém que você ama. Há pessoas que não andam com você, detestam você, odeiam você, por causa da palavra de Deus. Porque ela é doce, mas ela tem um requinte de amargor. Você diz assim: isso que você faz na sua vida é errado, mude, abandone essa prática. A pessoa olha para você com uma ira, ela quer matar você de tanta raiva. Você fala: não sou eu que disse, é a palavra de Deus, eu odeio a palavra de Deus. Há grupos no Brasil, e eu falei um tempo atrás na IBD pela manhã, grupos importantes que estão comprando os direitos bíblicos, estão adquirindo, estão pagando para serem donos dos textos bíblicos e tirando os textos e republicando Bíblias. Fiquem muito atentos, guardem as suas Bíblias antigas. Eu não vou citar aqui por causa de gravação, mas há Bíblias muito conhecidas a partir de 2023 que não servem mais. Tem coisas boas? Tem, mas estão tirando, principalmente textos que falam do homossexualismo, textos que falam de submissão feminina, estão sendo omitidos. E a pessoa fala: a Bíblia é minha, eu comprei, o texto é meu, eu faço o que eu quero. Então guardem as suas Bíblias. E por que eles decidiram fazer isso? Porque a palavra de Deus produz na vida deles amargor. Me lembro, anos atrás, quando uma pessoa simplesmente colocou na cidade um outdoor. Não foi aqui na nossa cidade, e acho que ia ter uma parada do orgulho gay, alguma coisa assim, e ele contratou, direito dele, contratou o outdoor e colocou um texto bíblico. Não falou nada, não, simplesmente colocou. Assim diz o Senhor. E colocou lá o texto. Os sodomitas, os homossexuais, tal, não herdarão o reino dos céus. Colocou lá, era um texto bíblico. Irmãos, entrou promotoria. As pessoas que queriam a cabeça dele foram em cima da empresa, fizeram a empresa tirar o outdoor. O que estava escrito lá? Foi algo que a pessoa inventou? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela produz no coração de algumas pessoas um amargor. E João, quando recebeu a doçura da palavra, sabia: eu vou ter que transmitir isso. E as palavras de juízo vão trazer destruição. Eu queria que fosse diferente, mas as palavras vão destruir. Aprenda isso: a palavra cura, ela fere. A palavra que alegra, ela também traz tristeza. Por fim, o texto bíblico diz assim: a mensagem divina deve ser anunciada independentemente de produzir ou não amargor ou tristeza. Vire as suas páginas para nós terminarmos em Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Tenha certeza que na mente de João, a lembrança desse texto estava muito viva. Acharam? Abre em Ezequiel capítulo 2.
Diz assim: essa voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei. Então, Ezequiel 2:2, tá? Então entrou em mim o Espírito que falava comigo e me colocou em pé e eu ouvi o que falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Ezequiel é mandado para a nação de Israel e para as nações gentílicas, rebeldes. Contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim e até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirá, assim diz o Senhor. Então, Ezequiel, vá lá e diga para esse povo o seguinte: tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as palavras que ainda te haja sarças e espinhos para contigo, e que tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde. Ezequiel, você vai levar minha palavra para eles, e quando eles ouvirem a minha palavra, eles vão se tornar como escorpiões. Eles vão olhar para você com fúria, com raiva, eles querem destruir você. E você não deve ter medo. Mas Ezequiel falou, eu estou com medo. Você vai anunciar algo que vai produzir amargor nas pessoas. E tu lhes dirás as minhas palavras. Presta atenção no versículo 7. Olha que tarefa difícil. Você vai dizer as minhas palavras, quer ouçam ou quer deixem. Difícil isso ou não? Quando você sair daqui e voltar para sua casa e começar a sua semana, você tem que falar a palavra de Deus. Quer as pessoas ouçam ou quer elas deixem de ouvir, porque são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas com a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Está lembrando alguma coisa? Ezequiel, abre a boca e come o que eu vou te dar. E aí ele diz mais assim: então eu vi, eis que uma certa mão se estendia e nela se achava um rolo de um livro. Ele estendeu a mão diante de mim e o livro estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Está aparecendo alguma coisa para você? Ele fala, abre a boca e come o que eu vou te dar. E uma mão vira para Ezequiel e dá um livro escrito por dentro e por fora. E ele fala, coma e anuncie. Quer eles ouçam, quer não ouçam. E ele diz mais, ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na boca me era doce. Gente, é exatamente o que está acontecendo lá. Ezequiel, eu vou te mandar um povo rebelde. Abre a boca e come. E quando você falar, eles vão se tornar como escorpiões. Eles vão fechar o rosto e vão te odiar. Ele diz assim, disse mais, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo estranho, nem a falar a um povo de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não posso estender. Se eu as tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Ele está dizendo, Ezequiel, vá falar para o povo de Israel. Se eu te mandasse para os estrangeiros ouviriam, mas o seu povo, a sua família não vai ouvir. O culto vai terminar, você vai para a sua casa, com a palavra doce de Cristo, a palavra que perdoa e que salva. As pessoas do mundo podem te ouvir, mas na sua casa, quando você falar, isso é errado, você precisa abandonar o pecado, crer em Cristo, as pessoas se tornam como escorpiões, elas odeiam. Você vai ter mais inimigos na sua casa do que no mundo. Foi o que aconteceu com Ezequiel, e o texto termina assim, verso 7, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Talvez na sua casa são pessoas que você ama, que você quer pregar o evangelho. Talvez seja um filho, talvez seja uma filha, talvez sejam seus pais, talvez seja um irmão de sangue. E você ama essa pessoa, como o Maurício mencionou aqui, você ora para que ela venha. Mas quando você abre a boca para falar de Cristo, a pessoa fica violentamente com raiva de você. E Deus fala, fale, quer elas escutem, quer elas não escutem. Abra a boca, come o que eu te dou e fale. Versos 8. Eis que fiz duro o teu rosto. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e a dura a tua fronte contra a sua fronte. Pois a tua fronte será como diamante, mais dura que pederneira. Não temas, nem te assuste com o rosto, porque são casa rebelde. Quando você fala para as pessoas fecham o semblante, ficam com raiva de você. Deus está dizendo para você, não se assuste com o rosto das pessoas. Não. Tenha, pelo contrário, um semblante como diamante, impenetrável. Diga a verdade com amor.
Mas saibam que elas ouvindo ou não ouvindo, é seu papel levar a palavra de Deus. Às vezes doce, às vezes amarga. Olha como termina e nós vamos parar aqui. Ainda me disses mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que eu te hei de falar e ouve com os teus ouvidos. Isso daqui é o mesmo que comer a palavra de Deus. Ouvir e aplicar. E, pois, vai do cativeiro, aos filhos do teu povo, quer ouçam, quer desçam de ouvir, fala a eles e diz, assim diz o Senhor, levantou-me o Espírito, que ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, e levantando-se do seu lugar, dizia, bendita seja a sua glória. E a última palavra é, ouvi o talatar das asas, está falando de um ser angelical que falava com ele, dos seres viventes, dos que tocavam, as asas tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido do barulho era de um grande estrondo, como das nuvens. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu, Ezequiel, fui amargurado na excitação dentro do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Quando você sair daqui e você falar da verdade de Cristo para sua família, as pessoas vão se amargurar contra você, e você não vai ficar feliz com isso, você vai ficar triste. Mas como Ezequiel, você tem que lembrar, a mão do Senhor está comigo. Eu preciso anunciar enquanto há esperança, porque vem rápido o tempo em que eles não poderão mais se escapar do grande juízo que se aproxima. Leve a palavra de Deus. Receba do Senhor o doce e o amargo. Vamos orar. Pai, nos ajuda, porque quando sairmos daqui, voltarmos para casa, nos afazeres, no meio do povo, no trabalho, nós temos uma palavra tão doce de esperança, uma palavra que cura. Há quantas pessoas estão angustiadas, destruídas, estão perturbadas, cativas do diabo. E nós temos uma palavra que liberta, que quebra os grilhões, que chama das trevas para a luz, que oferece perdão de graça. Todos nós que estamos aqui nessa noite, que somos salvos pela graça, podemos dizer, éramos perdidos pecadores, longe, muito longe do Senhor, mas o que o Senhor fez? O Senhor nos transformou. E essa é a doçura do Evangelho, que não leva em conta os pecados de outrora, mas convida o pecador a se aproximar do trono de graça e receber os méritos de Cristo na cruz. Mas quando levamos essa palavra tão doce, não podemos também de levar a palavra amarga que diz que um juízo severo se aproxima. Um juízo interminável, um inferno de tormento. E aqueles que nós amamos, a quem queremos bem, vão nos odiar por causa disso, Senhor. E muitos de nós vão pensar em se calar, em se esconder. Mas é nosso dever anunciar, como João fez diante dos reis, das autoridades. Aonde o Senhor nos levar, nos ajuda a abrir a boca e falar. Quer ouçam ou quer não ouçam. O Senhor é um Deus que transforma. O Senhor é um Deus que ama e salva. Usa-nos, Senhor. Tira de nós o temor. Se a nossa família se separar por causa da sua palavra, vamos ficar muito tristes. Mas a sua palavra é a verdade. Se o nosso casamento padecer, porque temos que obedecer a sua palavra, nós ficaremos muito tristes. Mas é a sua palavra, os seus planos são misteriosos. Livra-nos, Senhor, desse amargor, mas nos ajuda a ser obediente acima de tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos terminar o nosso culto nessa noite, como sempre fazemos no primeiro domingo do mês, com a ceia do Senhor. Se você é alguém que foi transformado pela graça, se você é alguém que já teve o perdão de Cristo na sua cruz, derramado sobre a sua vida, e você voluntariamente quiser passar pela experiência maravilhosa de se assentar à mesa do Senhor, é só você e Deus que vão tomar essa decisão. Eu vou dar para você alguns segundos, abaixe sua cabeça e ore. Se você é um crente, diga: Senhor, examine esse homem a si mesmo, não é? Senhor, eu tenho sido um homem, uma mulher falho. Perdoa-me pela semana que eu tive. Perdoa-me, Senhor, pelas minhas posturas, pelas minhas escolhas. Perdoa-me, Senhor, por esconder o amargor da Tua palavra e eu querer oferecer só o doce às pessoas. Perdoa-me, Senhor, por ter medo de falar da Tua verdade. Que a minha vida se submeta ao Senhor, quer as pessoas ouçam ou não. Perdoa-me
E mais uma vez, ao participar da tua mesa, restaura em mim a tua força, a tua esperança. E que venha o dia, Senhor, em que a minha família, toda a minha família, esteja sentada à volta da sua santa mesa, para a honra e glória do Senhor. Tome esses instantes e ore e decida se você vai participar. Vamos nos colocar em pé. Se hoje é a noite que você separou para cultuar a Deus, coloque-se em pé. Os que quiserem participar da mesa do Senhor, enquanto cantarmos, venha, tome o pão e o cálice, volte para o seu lugar. No momento certo participaremos todos juntos, tá bom? Essa é a história de todo salvo. Se isso não faz sentido para você, não participe. Vamos cantar. Se precisar levar para alguém também pode levar. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, Podem sair, podem vir. já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu e me estendeu a mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. O seu poder e seu querer, Cristo meu Salvador me libertou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, e a mensagem transmitir aos que perdidos são. Vou ao meu Senhor servir com gratidão. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. O seu poder e seu querer, Cristo meu Salvador me libertou. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. O seu poder e seu querer, Cristo meu Salvador me libertou. Podem se sentar. Se alguém não recebeu, faça um sinal, nós ainda temos aqui. Todos têm? Ok. Texto de Mateus, capítulo 26, diz assim. Na última ceia, enquanto comiam, tomou Jesus o pão e o abençoou, e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei,
isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até que venha aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que num contexto, mesmo de frente à morte, que estava se aproximando para Cristo, num contexto que o traidor estava junto com eles ali, havia acabado de sair, estava participando inclusive desse momento, já estava prestes a sair, o Senhor Jesus vai realizar a sua ceia e vai dizer: um dia, novamente, eu vou participar. Eu vou parar, nesse instante será a última, mas um dia eu beberei novo com vocês. E as igrejas, durante 2000 anos, estão aguardando por esse dia em que Cristo vai voltar. E quem dera, seja no ano de 2024 que Jesus volte. Quem sabe esse é o último ano da igreja na terra. Quem sabe essa é a última ceia celebrada aqui. Nós não sabemos o que Ele tem reservado. Mas seja como for, se você foi coberto pelo sangue da aliança, você pode então tomar o pão e lembrar: o corpo de Cristo, que foi dado em meu favor, é suficiente. Vamos participar do pão, vamos participar juntos. Em seguida tomou o cálice, tendo dado graças, disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Se você faz parte desses muitos pelo qual Cristo morreu, é hora de nós participarmos. Vamos dizer assim: obrigado, Senhor Jesus, pela salvação. Vamos dizer juntos: obrigado, Senhor Jesus, pela salvação. Participemos. Nesse instante, ore a Deus, momento íntimo entre você e o Salvador. Há algo no seu coração, há um pedido especial que você gostaria de fazer. Esse é um momento bem íntimo entre Cristo e a sua igreja. Você está sentado à mesa dele. Apresente a sua causa, apresente aquilo que hoje pesa no seu coração. Ajuda, vitória frente ao pecado, sabedoria, perdão, harmonia na família, salvação de alguém. Quem está aqui é maior do que tudo, é maior do que todas as coisas. Ele perdoou pecados. Quem sabe nesta noite ele diga sim ao seu pedido. E você vai sair daqui falando: Senhor, muito obrigado por atenderes a minha súplica. Ó Deus, um doce aroma suba ao seu trono desse salão. Cada pedido, cada agradecimento, cada súplica seja recolhida diante do seu trono. E que na hora certa, e se for hoje a resposta, a hora certa, que um sim da sua parte venha. Mas se vier o não, molda a nossa vida, a sua vontade. Para a honra e glória do Senhor nós oramos. Amém. Vamos ficar em pé, vamos terminar o nosso culto cantando essa canção. Não jogue o cálice no chão, alguém vai passar recolhendo, tá bom? Maior que tronos, maior que reis, maior que toda a criação que fez, maior que tudo que possa imaginar.
nações, maior que toda riqueza que existir. Seu amor ninguém pode medir. Morreu na cruz, mas ressuscitou. Se deu por mim, seu sangue me lavou. Meus pecados todos perdoou. Morreu por mim, meu Jesus me salvou. Maior que tronos, maior que reis, maior que toda a criação que fez, maior que tudo que possa imaginar. Ele é o princípio e o fim, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que toda a riqueza que existir. Seu amor ninguém pode medir. Morreu na cruz, mas ressuscitou. Se deu por mim, seu sangue me lavou. Meus pecados todos perdoou. Morreu por mim, meu Jesus me salvou. Morreu na cruz, mas ressuscitou. Se deu por mim, seu sangue me lavou. Meus pecados todos perdoou. Morreu por mim, meu Jesus me salvou. Morreu por mim, meu Jesus me salvou. Será que poderíamos terminar cantando só a estrofe, só as vozes? Morreu na cruz, mas ressuscitou, se deu por mim, seu sangue me lavou, meus pecados todos perdoou. Morreu por mim, meu Jesus, o que ele fez? Me salvou, morreu por mim. Diga ao mundo o que ele fez por você. meu Jesus, Para hoje e sempre. me salvou. Podem se assentar ao som do pós-lúdio, estamos encerrados. Que a graça de Deus acompanhe vocês, fique conosco, tá bom? Ao final do nosso culto aqui. Ore por você, por sua família durante esses instantes.